primeiro encontro tenho muito presente. Foi no célebre Anfiteatro 1 da Faculdade de Letras. Tinha acabado de entrar para a faculdade em outubro de 1961 e, espantadíssimo, ouvi uma frágil figura à distância com 400 alunos sentados nas escadas, a maior parte deles, porque o anfiteatro só tinha 220 e tal lugares, e alguém que dizia numa voz simultaneamente frágil e firme, paradoxalmente. E ouvi-lhe esta frase que me ficou para os 60 anos de vida posterior, quando definia a cultura, dizendo: a cultura é saber fontal da humanidade, é a fenomenologia da verdade do homem. E todo o percurso posterior, no fundo, foi um longuíssimo comentário a esta frase densa, esta frase simultaneamente recapitulativa e, sobretudo, prospectiva. Para além do contacto que fui tendo como aluno, interrompido poucos meses depois, porque em março se desencadeia a crise académica de 1962, com a proibição do Dia do Estudante, em que praticamente até junho não houve aulas, o curso ficou reduzido a 14 ou 15 lições. Havia uma outra circunstância que me aproximou muito do Padre Manuel Antunes, é que a casa dos meus pais era na Avenida 24 de Julho e eu habituei-me, ainda aluno de liceu, a frequentar a biblioteca da Brutéria e fiz lá praticamente todo o meu curso, de modo que a partir do momento em que tive o Padre Manuel Antunes como professor, quando me cruzava com ele na Brutéria ou quando o encontrava no gabinete da secretária, a Sra. Cristina, uma excelente colaboradora do Padre Manuel Antunes e da revista Brutéria, de modo que isso foi proporcionando sempre novos contactos e foi assim toda uma vida, até que o convívio universitário, quando eu próprio entrei na carreira académica, até aos últimos dias da sua vida, em que estive com ele no Hospital de Santa Maria. Sim, tinha esse contacto relativamente frequente na Brutéria. Chegou a convidar-me e eu colaborei com a Brutéria para fazer algumas recensões críticas, uma vez que a Brutéria, no fundo, vivia, a biblioteca era enriquecida pelo intercâmbio das recensões que fazia dos livros. A certa altura comecei a fazer recensões para a Brutéria com o Padre Antunes sempre acolhedor. Além disso, com os anos posteriores de sedimentação de todo o processo revolucionário e de toda a vontade de alterar a universidade, tivemos alguns encontros, alguns nomeadamente na Brutéria, nomeadamente com a professora Maria Luz Belchior, para constituir um grupo de reflexão sobre as novas dinâmicas universitárias. Para isolar um traço que faça a síntese desses dois aspectos, não posso deixar de usar a metáfora da luz. O Padre Antunes tinha consigo uma capacidade luminosa neste aspecto. O que ele dizia era de uma clareza meridiana, de uma simplicidade e de uma profundidade que não deixavam escapar nenhum aspecto verdadeiramente pertinente da questão que abrangia. Era um homem muito atento à complexidade, mas isso simultaneamente fazia com que, na relação, a sua presença fosse uma presença integral. Ou seja, ele não estava com aquela atitude de quem atende no momento, mas está preocupado com o que vem a seguir. Não, era um homem
presente, uma presença, digo, repito, luminosa, porque fazia transluzir, fazia emergir o sentido das coisas, das mais simples às mais complicadas, às vezes com um humor insuspeito, dada a natureza austera da sua atitude geral. Mas era um homem profundamente, com um humor muito fundo, muito sentido. Situações divertidas com o Padre Manuel Antunes. Não, eram mais afirmações a propósito de situações ou a propósito de casos. Lembro-me uma das expressões dele que me ficaram foi justamente num dos corredores da Brutéria, em que eu me preparava para fazer um trabalho para o professor Vitorino Mésio sobre o Padre António Vieira. Estava a ler a correspondência na edição do Luís, e agora me escapa, e o Padre António diz: é um autor que merece muito estudo, merece tanto estudo como Camões, e disse coisas que eu não posso dizer. Numa simples frase, o que este homem disse, e que eu não posso dizer, era toda a pulsão interior de uma vontade de verdade em diferentes registros da sua presença universitária, política e religiosa, que fazia impressão, calavam fundo pelo alcance dessa aparente expressão tão simples. O que esse homem disse e que eu não consigo dizer, ou que eu não posso dizer. O Padre Manuel Antunes não era um pedagogo. Ignorava absolutamente a dimensão pedagógica. Entrava, subia ao estrado do Anfiteatro 1 e começava a sua lição sem aqueles efeitos para captar a atenção do auditório. Não, um tom de voz sempre igual, sem grande entoação, rindo-se por vezes sorrindo por sua vez quando fazia extensas citações em grego, ou quando citava uma bibliografia em alemão, dando-se conta da estranheza que isso provocava no auditório, mas nunca recuando perante a exigência desse seu exercício académico. Era um grande professor, não pelas técnicas pedagógicas, mas pela concepção de ciência que levava consigo. Marcado fiquei até por algumas referências que eram constantes no seu discurso e que traduziam sempre a necessidade de não ter uma posição unilateral sobre questão nenhuma. Era um homem para quem a complexidade era a condição mesma da verdade. E dessa complexidade fazia sempre parte a história que tinha conduzido àquela situação. Sem com isso desistir da simplicidade. O Padre Antunes era também extremamente formal, ou seja, o seu trabalho era sempre de passar a um plano conceptual, a um plano rigoroso de sentido objetivo, a verdade da realidade que analisava. Isto por um lado. Por outro lado, desde as primeiras aulas em que referiu ao que mais tarde viria a dar um maior desenvolvimento, quando referiu a frase de Terêncio: sou homem e nada do que é humano me é estranho. E isto no Padre Antunes não era mais uma citação, não era mais um enfeite de erudição. Isto no Padre Manuel Antunes era constitutivo. A atenção ao humano,
em todas as suas versões, desde as versões mais simples do cotidiano, e lembro-me que ele citava como exemplo, a propósito da explicação do argumento da quilce e da tartaruga, que ele citava um corredor na altura famoso, o Zatopek, húngaro. Era um homem atento, desde aos planos mais elementares da existência até às rotinas mais complexas. Era sempre a mesma atitude inclusiva, sem que essa inclusão significasse qualquer reducionismo. Era um homem cuja atenção à complexidade era uma questão de respeito para com a realidade. E era, por isso, um homem de trabalho e da alegria do trabalho intelectual. É uma coisa espantosa. Há meses preparava eu uma intervenção, que me tinham pedido numa escola secundária sobre problemas de educação, e fui ler um dos escritos que o Padre Manuel Antunes tem sobre a educação hoje. E a certa altura ele faz uma análise das perspectivas de dinamização da sociedade portuguesa, e eu pensei, perante aquele texto, isto foi dito há 40 anos e não perdeu, antes pelo contrário, ganhou agora a atualidade. Há muitas das análises do Padre Manuel Antunes que são prospectivas, anunciam o que virá depois e não são apenas recapitulativas do seu saber, da experiência passada. Mas nesse termo de prospensão, há uma ideia na obra de Padre Manuel Antunes que eu penso que está aí gerando desenvolvimentos e exigindo uma continuidade na reflexão e na implantação. É a ideia que ele exprime de que o nosso tempo está preparado, está disponível para um economismo das culturas. Falava-se, no tempo em que ele escrevia, e são poucas linhas sobre este tema, falava-se muito do renascimento, do movimento ecuménico entre as igrejas cristãs. Mas ele via já mais longe. Ele via que, para além dos choques entre civilizações, e ele era um homem para quem as exposições, por exemplo, de Arnold Toynbee, eram importantes e ele levava muito a sério, mas era um homem que, para além dessa perspectiva de relações sempre em tensão entre as próprias sociedades, projetava como um programa humano, como um programa capaz de fazer vir a paz suscetível de respeitar o humano, o encontro das culturas, que é um encontro do homem consigo próprio.